Olá, o tema selecionado para o nosso trabalho foi o de estratégia e planejamento estratégico. O conceito de estratégia vai além de simplesmente ter boas ideias ou bons planos, mas a verdadeira estratégia funciona como uma bússola. Ela serve para traçar uma rota inteligente a longo prazo, permitindo que as organizações antecipem os movimentos do mercado, tomem decisões mais assertivas diante das crises e, acima de tudo, continuem entregando valor real para os clientes. Ao longo da nossa apresentação, vamos relacionar as tendências modernas da administração com o tema e entender como esse planejamento se torna ferramenta indispensável para guiar e manter as empresas relevantes no cenário atual. No mercado atual, a concorrência está cada vez mais forte e acirrada. As empresas precisam lutar todos os dias pela sua sobrevivência e isso não acontece de forma aleatória. Para continuar oferecendo seus serviços com qualidade e atender às demandas cada vez maiores dos clientes, torna-se essencial pensar além do dia a dia e criar mecanismos para se destacar no mercado saturado de ideias repetitivas e envelhecidas. É preciso fazer um planejamento de longo prazo, capaz de antecipar mudanças e preparar a organização para o futuro. É exatamente por isso que as empresas buscam estabelecer estratégias. E estratégia não é simplesmente ter boas ideias ou elaborar planos bonitos no papel. Estratégia é traçar um caminho inteligente que permita à organização responder da melhor forma possível aos desafios do momento presente. Por isso, o planejamento estratégico se tornou uma ferramenta fundamental para guiar as empresas e garantir que elas sigam na direção correta. Mas afinal, o que significa a palavra estratégia? Estratégia tem por conceito vários sinônimos, mas, no fundo, ela representa um meio bem elaborado para alcançar um objetivo determinado. O termo vem do grego antigo strategos, que significa arte do general. Originalmente, a estratégia era um planejamento detalhado usado em contextos políticos e militares, com o objetivo de vencer sem precisar entrar em confronto direto e arriscado. Um dos principais e mais clássicos exemplos da história é o famoso cavalo de Troia. Os gregos estavam em clara desvantagem numérica contra troianos e não conseguiam vencer uma batalha aberta. Então, criaram um plano brilhante. Fingiram que estavam se rendendo e ofereceram um enorme cavalo de madeira como presente de paz. Os troianos, confiantes e desprevenidos, levaram o cavalo para dentro da cidade. O que eles não imaginavam é que dentro do cavalo, na verdade, estavam escondidos vários soldados gregos. Durante a noite, enquanto a guarda estava baixa, os soldados saíram, abriram os portões e permitiram que o exército grego entrasse na cidade. E esse é um dos exemplos de uma vitória que foi conquistada pela inteligência e pelo planejamento, e não pela força bruta. Segundo o professor Henry Mitzenberg, a estratégia vai muito além de um simples plano. Ela é a combinação de 5 elementos fundamentais que se complementam: plano, o plano em si, o padrão de ações que se repete ao longo do tempo, a perspectiva, ou seja, a visão de mundo e os valores da organização, a posição que a empresa ocupa no mercado e o pretexto, que são as manobras ou artimanhas usadas para surpreender os concorrentes. Já para Michael Porter, um dos pensadores da área de estratégia, um dos maiores do ramo inclusive, ele define o conceito de estratégia de uma maneira muito clara. Estratégia é criar uma posição única e valiosa no mercado. Não se trata de fazer tudo igual aos concorrentes e tentar ser um pouco melhor. É sobre fazer escolhas difíceis, ser diferente e construir uma vantagem competitiva que seja sustentável ao longo prazo e que faça você se destacar positivamente. Hoje vou falar sobre planejamento estratégico, um processo essencial para o sucesso de qualquer organização. O planejamento estratégico consiste em definir objetivos de longo prazo e estabelecer ações para alcançá-los. Ele orienta a empresa sobre onde deseja chegar e quais caminhos deve seguir para atingir seus objetivos. Entre os principais benefícios do planejamento estratégico, podemos destacar o melhor direcionamento organizacional, que ajuda a empresa a manter o foco, a redução de risco, permitindo antecipar problemas e tomar decisões mais seguras, o aproveitamento de oportunidades do mercado e a maior competitividade, tornando a organização mais preparada para enfrentar a concorrência. Para desenvolver um planejamento estratégico eficiente, é importante seguir algumas etapas. A primeira é avaliar a situação atual da empresa, identificando seus recursos, desafios e desempenho. Em seguida, realizar uma análise interna e externa, conhecida como análise Swallow, que identifica as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças da organização.
A terceira etapa é elaborar uma estratégia definindo as melhores formas de alcançar os objetivos estabelecidos. Depois, é preciso definir o curso de ação, determinando quais atividades serão realizadas, quem será responsável por elas e em qual prazo. Por fim, acontece a implementação e a avaliação dos resultados, momento em que o plano é colocado em prática e o seu desempenho é compartilhado e ajustado com os demais funcionários. Para concluir, o planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para orientar as decisões da empresa, diminuir riscos, aproveitar oportunidades e garantir um crescimento sustentável a longo prazo. Você já parou para pensar por que algumas empresas parecem invencíveis? Por que a Apple continua crescendo mesmo com concorrentes lançando produtos parecidos? Por que o Walmart ainda domina o varejo, mesmo com a Amazon avançando? Por que a Nvidia virou a empresa mais valiosa do mundo em poucos anos? A resposta não é sorte, é estratégia. Hoje a gente vai explorar dois conceitos que estão no centro de qualquer empresa bem-sucedida: a vantagem competitiva e o planejamento estratégico. E mais do que definições, a gente vai ver como isso funciona na prática, com exemplos reais de empresas que usaram esses conceitos para dominar seus mercados. Primeiro, o que é vantagem competitiva? Vamos começar pelo básico. O que é vantagem competitiva? É simples na teoria, mas poderoso na prática. Vantagem competitiva é a capacidade de uma empresa de superar seus concorrentes, criando mais valor para o mercado. Mas o que significa criar mais valor? Pode ser entregar um produto melhor pelo mesmo preço, pode ser entregar o mesmo produto por um preço muito menor, pode ser resolver um problema que ninguém mais está resolvendo, ou pode ser criar uma experiência tão boa que o cliente simplesmente não queira ir embora. Agora, de onde vem essa vantagem? Ela pode vir de dois lugares bem distintos. O primeiro é o ambiente interno da empresa. Aqui, o foco está nos recursos que a própria empresa controla. Tecnologia, pessoas, processos, dados, culturas. Para que um recurso interno realmente gere uma vantagem, ele precisa ser raro e difícil de imitar. Se qualquer concorrente pode copiar em 6 meses, não é vantagem, é apenas uma funcionalidade. Um bom exemplo: uma empresa que usa inteligência artificial com dados exclusivos de comportamento dos seus próprios clientes para personalizar a experiência. Esse banco de dados é dela, acumulado ao longo de anos. O concorrente pode tentar replicar, mas não tem os dados. Isso é uma vantagem interna real. O segundo lugar, de onde vem a vantagem, é o ambiente externo. E aqui entra um dos modelos mais famosos da estratégia empresarial, o modelo Diamante de Porter. Ele diz que a competitividade de uma empresa também é moldada por fatores fora do seu controle direto, como o papel do governo, as condições de demanda do mercado, os setores relacionados que cercam e a rivalidade local. Quem sabe ler esse ambiente e se posicionar antes dos seus concorrentes, sai na frente. Um exemplo claro: quando governos começaram a criar subsídios para energias limpas, as empresas que já tinham apostado em tecnologias sustentáveis simplesmente decolaram. Não foi só inovação, foi leitura de ambiente. As 3 estratégias prioritárias. Com essa base em mente, vamos falar sobre estratégias que mais se destacam para aumentar a competitividade. A primeira é o que a gente pode chamar de acaso tecnológico, ou melhor, saber aproveitar o momento certo de uma inovação. Parece contraditório chamar de acaso, porque na verdade é sobre estar preparado para quando uma janela se abre. E o exemplo mais impressionante dos últimos anos é a Nvidia. Por muito tempo a Nvidia era conhecida por fazer placas de vídeo para jogos, um mercado importante, mas limitado. Aí veio a explosão da inteligência artificial e, de repente, os chips da Nvidia se tornaram o insumo mais importante do mundo para treinar modelos de IA. Eles não criaram IA, mas tinham a tecnologia certa, no momento certo, e souberam capitalizar isso de um jeito que nenhum concorrente conseguiu acompanhar. Em menos de 3 anos, a empresa foi de relevante a absolutamente indispensável. A segunda estratégia é o aproveitamento de políticas governamentais. Isso pode parecer menos glamuroso do que inovação tecnológica, mas é incrivelmente poderoso na prática. O exemplo mais claro é a TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo, sediada em Taiwan. A TSMC não cresceu sozinha. Ela cresceu porque os governos juntos de vários países, como Taiwan, Estados Unidos, Japão e Alemanha, enxergaram que ter fábricas de chips avançados no seu território era uma questão de segurança nacional. E aí vieram os incentivos: subsídios bilionários, infraestrutura, acordos comerciais. A TSMC soube usar cada um desses recursos para expandir suas operações globalmente. O ponto aqui é simples: o ambiente externo
não é algo passivo, é algo que pode ser ativamente usado a seu favor. A terceira estratégia é a adaptação às condições de demanda, ou seja, a capacidade de mudar rápido quando o mercado muda. E ninguém faz isso melhor hoje do que a Shein. A Shein usa dados em tempo real do que o próprio aplicativo para entender o que as pessoas estão procurando. Clicando, salvando, com base nesses dados, ela ajusta os designs e lança novos produtos em questão de dias, não semanas, não meses, dias. Isso cria um ciclo onde a empresa está sempre oferecendo exatamente o que o consumidor quer naquele momento. É design guiado por dado em velocidade que a concorrência tradicional simplesmente não consegue acompanhar. Outras estratégias poderosas. Além dessas três, existem outras formas de construir vantagem competitiva que vale muito a pena entender, porque, dependendo do mercado e do tipo de empresa, elas podem ser ainda mais eficazes. A primeira é a liderança em custo total. A ideia aqui não é ter o produto mais inovador ou mais bonito, é ser o mais eficiente do mundo em produzir e distribuir, e repassar isso ao cliente na forma de preço imbatível. O Walmart é o caso clássico. A logística do Walmart é uma obra de engenharia operacional. Eles negociam com fornecedores em volumes tão grandes que nenhum concorrente consegue as mesmas condições. Eles têm sistemas de distribuição que minimizam o desperdício em cada etapa. O resultado? Preços que a maioria dos concorrentes simplesmente não conseguem igualar. A vantagem não vem de inovação tecnológica nem de design, vem de eficiência radical e escala. A segunda é a sinergia de ecossistema, e o exemplo aqui é a Apple, talvez o caso mais sofisticado de vantagem competitiva da história recente. Pensa assim, quando você compra um iPhone, você entra num ecossistema. Suas fotos estão no iCloud, suas músicas estão no Apple Music, seus apps foram comprados na App Store. Seu MacBook sincroniza automaticamente com o iPhone. Seu Apple Watch só funciona com seu iPhone. Cada produto que você adiciona torna mais difícil e mais custoso emocionalmente sair do ecossistema. A Apple não vende produtos, ela vende um mundo integrado. E isso cria uma lealdade que vai muito além de qualquer funcionalidade específica. A terceira estratégia alternativa é a diferenciação por escassez, e o exemplo mais puro é a Rolex. Enquanto a maioria das empresas busca escalar para crescer, a Rolex faz o oposto, limita deliberadamente a produção, não porque não consegue produzir mais, é uma escolha estratégica. A escassez cria desejo, a exclusividade cria prestígio, e o prestígio justifica um preço que nenhuma análise racional de custo-benefício consegue explicar. As pessoas compram Rolex porque ter um Rolex significa algo. Isso é diferenciação levada ao extremo. Porque o planejamento estratégico é o que une tudo isso. Agora, depois de tudo que a gente viu, uma pergunta é importante. O que é que diferencia uma empresa que tem uma boa ideia de uma empresa que transforma essa ideia em vantagem real e duradoura? A resposta é planejamento estratégico. De nada adianta ter uma tecnologia incrível se você não sabe quando lançá-la. De nada adianta existir um incentivo governamental se você não está monitorando o ambiente externo. De nada adianta entender a demanda do consumidor se a sua operação não consegue responder rápido o suficiente. O planejamento estratégico é a ferramenta que conecta tudo isso. Ele começa com uma análise honesta de seus recursos internos. O que você tem que é difícil de copiar e do ambiente externo. Quais tendências, ameaças e oportunidades estão surgindo? Com essas informações na mão, a empresa pode tomar decisões mais eficientes, assumir riscos calculados e se adaptar antes que o mercado force a mudança. Não é sobre prever o futuro com precisão, é sobre reduzir a incerteza e agir com mais inteligência do que o concorrente. Outro ponto crucial, o planejamento estratégico também ajuda a empresa a saber o que não fazer. Em um mercado com tantas oportunidades aparentes, a capacidade de dizer não para o que não está alinhado com a estratégia é tão importante quanto identificar as oportunidades certas. E por fim, o planejamento estratégico cria alinhamento interno. Quando toda organização entende para onde está indo e por quê, as decisões do dia a dia ficam mais coerentes. As equipes trabalham na mesma direção e os recursos são alocados onde realmente importa. Então, chegando na conclusão, o que a gente viu hoje? Vimos que vantagem competitiva não é um acidente, ela é construída, seja a partir de recursos internos raros, seja a partir de uma leitura inteligente do ambiente externo. Vimos que existem diferentes caminhos para chegar lá: tecnologia, política, demanda, custo, ecossistema e escassez. Não existe uma fórmula única.
O que existe é a capacidade de entender seu contexto e escolher a estratégia certa para ele. E vimos que, por trás de tudo, está o planejamento estratégico, a ferramenta que transforma a intenção em direção e direção em resultado. E no final, o que separa as empresas que crescem das apenas que sobrevivem não é o tamanho do orçamento, nem a sorte de estar no lugar certo na hora certa. É a clareza de saber onde quer chegar e a disciplina de construir o caminho para chegar lá. Obrigado por assistir.